Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ingrid e esse é o Guardiãs do Lar, um projeto para mulheres que querem fazer a diferença. E hoje nós já estamos no 32º dia. Sim, meninas, nosso projeto está quase chegando ao fim. Espero que vocês estejam firmes, fortes e confiantes e que continuem buscando todos os dias vencer cada desafio, porque assim, ao final desse projeto, certamente todas vocês, todas nós, receberemos grandes bênçãos provenientes dele, proveniente da nossa busca, do nosso esforço, do nosso empenho. Em tudo que a gente se empenha, cresce, né? Então vamos lá. Hoje o assunto é muito interessante e fala sobre Provérbios 15:13, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza de coração o espírito abate. Provérbios 15:13, como eu já disse. Então, eu vou contar uma historinha para vocês, que fala o seguinte: uma vez, quando eu era criança, ouvi minha mãe conversando com uma senhora idosa. Ela já tinha idade bem avançada, os cabelos todos brancos, mas esbanjava beleza, alegria e lucidez. Lembro quando minha mãe perguntou qual o segredo para chegar naquela idade em tão boa forma. E ela respondeu: é o sorriso. Se você ri muito, vive muito. Eu era só uma criança, provavelmente com uns 7 anos, mas nunca esqueci essas palavras. É isso que o versículo bíblico quer dizer. O sorriso é remédio para as feridas da alma e para as doenças físicas também. Em contrapartida, o estresse, o mau humor, eles podem abater o nosso espírito e podem deixar qualquer um doente. O bom humor é fundamental para passar qualquer situação na vida. As pessoas que conseguem dar boas risadas, mesmo em meio à correria e ao estresse, são muito mais felizes. Será que você tem sorrido o bastante? Será que eu tenho sorrido bastante? Ou vive com a testa franzida, lançando farpas aos 4 cantos? É bom a gente pensar, né? Os problemas muitas vezes podem tirar o sorriso do rosto de nós mesmas, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos chefes, enfim. Eu outro dia estava conversando com meu filho sobre uma questão que ele passa na escola com uma professora, e eu falei para ele: a gente não sabe o que essa pessoa passa no dia a dia dela, no lar dela, com a família dela, se ela está enfrentando algum problema de saúde, se ela está com algum problema financeiro, enfim, nós não sabemos os problemas das pessoas e as pessoas também não sabem os nossos. Então não justifica a gente maltratar as pessoas porque nós temos problemas, e nós também devemos sempre olhar para o outro com amor, com compaixão, porque a gente não sabe o que o outro está passando, né? Então, são tantas pressões e preocupações. Alguma vez a gente já se preocupou em orar pelas pessoas que a gente sente, que a gente percebe que estão talvez mais carrancudas do que alegres, do que sorrindo? Então, pare para pensar. Veja se você tem feito a sua parte, se você tem se preocupado com o seu próximo, porque a Bíblia nos diz, né, pra gente amar em primeiro lugar ao Senhor, em segundo lugar ao próximo como a nós mesmos. Esses são os grandes mandamentos. Então, se a gente só se preocupa com o nosso próprio prazer, nossa própria felicidade, nosso próprio bem-estar, a gente não vai estar fazendo a diferença na vida do outro. Então, quantas vezes a gente ora por pessoas que a gente vê que estão passando por dificuldades? Muitas vezes alguém é grosso com a gente, alguém fala palavras aí que nos entristecem, alguém que não nos valoriza, alguém que não se preocupa com o nosso bem-estar, ou se a gente está sendo bem atendido, mas isso pode ser simplesmente o resultado de uma pessoa que está em sofrimento. Então, vamos hoje orar tanto pelas nossas dificuldades e sorrir muito mais, levar a vida com mais leveza, como a gente sempre fala nesse projeto, né? E como a gente sempre busca na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz, né, pra gente trocar o nosso fardo com Deus, porque o fardo dele é suave, é leve, e o nosso é muito pesado, porque as coisas deste mundo são muito complicadas, né? Então, que a gente possa cada vez mais sorrir, orar, buscar louvar ao Senhor. Quanto mais a gente louva, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente se dedica às coisas de Deus, mais a gente pode fazer a diferença no dia das pessoas que a gente ama e também daquelas pessoas que talvez não vão agregar nada pra gente, mas aí é que tá. Quando você trata bem aqueles que você não precisaria tratar, é aí que você mostra que você realmente foi transformada. Como você tem agido com aqueles que
Não necessariamente você precise agir de uma forma agradável. Você tem sido agradável? Você tem se preocupado? Você tem orado? Você tem respeitado o outro? Então vamos colocar isso em pauta no dia de hoje, que nesse dia nós possamos refletir sobre isso e possamos tentar, além de colocar um sorriso no nosso rosto, levar sorrisos por onde nós passamos. Com certeza o Espírito Santo pode dar grandes estratégias para a gente conseguir fazer com que isso aconteça. Eu confio nisso, e você? Permita-se que o Senhor faça diferença na sua vida no dia de hoje também. Senhor, nós colocamos, Pai amado, nas Tuas mãos mais esse dia. Nos ajuda a sorrirmos mais e a levarmos sorrisos por onde a gente for. Em nome de Jesus, amém. Amém.